Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. Que alegria receber a sua companhia conosco para mais um programa para falarmos sobre ações políticas, ações que o Espírito Santo está desenvolvendo, inclusive em relação a outros estados do país, mostrando um diferencial, né? O meu entrevistado de hoje vai falar um pouco sobre assistência social. Ele é um grande conhecedor da causa, afinal já foi secretário algumas vezes. É secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo, Rodrigo Coelho. O programa Jogo Limpo já está no ar. Não sai daí. Muito bem, como nós anunciamos na abertura do programa, o nosso entrevistado de hoje é o secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo, Rodrigo Coelho. Secretário, bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado, Fabiano. Prazer todo nosso de estar aqui no Jogo Limpo, falando com você e falando com todas as pessoas que nos assistem. Uma alegria nossa, né? Falar um pouquinho sobre assistência, né, secretário? A gente até falou isso na abertura do programa, a gente comentou um pouco sobre isso. O senhor tem já uma experiência nisso, porque foi secretário algumas vezes dessa pasta, na verdade? Eu estive secretário em 2011, 2012. Eu fiquei primeiro suplente de deputado estadual, fui para a secretaria, assumi o mandato em março de 2012 e retornei para a secretaria licenciado a primeira vez e agora estou retornando a pedido do governador Paulo Artung, que resolveu no último planejamento priorizar a assistência social entre outras políticas sociais, e nós estamos aqui desenvolvendo um trabalho a pedido do governador para a gente conseguir assistir as pessoas em vulnerabilidade e risco social do nosso estado. Que é o grande foco, realmente é o direcionamento dessa secretaria, né, secretário? É buscar dar uma condição, às vezes, melhor para essas pessoas que estão em vulnerabilidade, não é isso? Existe na assistência social um preconceito muito grande, porque as pessoas entendem que a assistência social é uma política feita para os pobres. E a política de assistência social não é uma política feita para as pessoas pobres apenas. A vulnerabilidade de renda é uma das vulnerabilidades que nós assistimos, mas tem outras tantas vulnerabilidades. Ela vem se tornando cada vez mais uma política necessária, é extremamente complexa. Nós estamos agora trabalhando junto às micro-regiões do estado do Espírito Santo o reordenamento dos serviços de acolhimento. Serviços de acolhimento são os abrigos de idosos, que a gente chamava de asilos, os abrigos de criança, casas-lares, que nós chamávamos de orfanato no passado, residências inclusivas, que é uma modalidade de abrigo para pessoas com deficiência que não têm seu vínculo familiar estabelecido. Então nós temos uma rede de serviços extremamente grande no estado, que precisa ser atendida pelo governo estadual, e nós estamos trabalhando exatamente para que essa política chegue às pessoas que necessitem dela, como determina a Constituição Federal. Secretário, uma das novidades, a gente conversava aqui antes de começar a gravação do programa, né? Uma das novidades, eu acho, da sua secretaria é a questão do reordenamento da acolhida, não é isso? Das pessoas aí em situação de vulnerabilidade. Como que funciona? Explica para a gente um pouquinho, para os nossos telespectadores. Primeiro eu vou tentar aproveitar, Fabiano, essa oportunidade para falar um pouquinho do que é assistência social. A assistência social, ela se organiza em duas proteções, a proteção básica e a proteção especial. A proteção especial, ela se organiza em média e alta complexidade. Como é que é definido isso na assistência social? Pelo vínculo familiar. Se os nossos serviços são feitos para que a família tenha o seu vínculo fortalecido, ou seja, ela continua unida, mas precisa ter ações para fortalecer o vínculo, esses são serviços da proteção básica. Então, os serviços de transferência de renda, os programas de transferência de renda, políticas de qualificação, projetos que mantêm a convivência da comunidade, esses são da proteção básica. Da proteção especial, divididos em média e alta complexidade, também o vínculo familiar. O vínculo parcialmente rompido, média complexidade. O vínculo totalmente rompido, alta complexidade. Então, uma pessoa que é dependente química, que está num abrigo, numa comunidade terapêutica para fazer todos os atendimentos de saúde, fazer sua desintoxicação, esse sujeito é público-alvo da política de saúde, mas a família dele é público-alvo da assistência social. Porque, vamos pegar esse exemplo, o que diferencia uma pessoa que é dependente químico? Ou o que tem em comum entre as pessoas que têm dependência química? Pode ser homem e mulher,
pode ser novo, velho, pode ser negro, branco, pode ser rico, pobre. Isso não faz nenhuma diferença. Você vê pessoas com dependência dessas diversas características. A única coisa que é comum é que aquela pessoa vive num estado de instabilidade familiar e a gente entende que é essa instabilidade exatamente que leva a pessoa à dependência na maioria dos casos. Se a pessoa faz o tratamento de saúde e retorna para a família sem que ela tenha assistência, a probabilidade de reincidência é muito grande. Então é preciso que ela tenha o serviço de assistência social. Para além disso, Fabiano, se você precisa de um serviço de saúde, não consegue no poder público, você paga na iniciativa privada. Se você precisa de um serviço de educação, não consegue no poder público, paga na iniciativa privada. Se você precisar de um serviço de assistência social e não conseguir no poder público, você fica sem o serviço porque não tem serviço de assistência social na iniciativa privada. Então essa política é uma política que precisa ser conhecida pelas pessoas para ser apoiada. E o que nós estamos fazendo agora, entrando diretamente na sua pergunta? Nós estamos trabalhando o reordenamento dos serviços de acolhimento. Os serviços de acolhimento são serviços da alta complexidade. Aquele idoso que está fora da família, que vai para o abrigo, aquela criança que foi retirada da sua família, que vai para um abrigo, nós queremos reordenar esses serviços. A pessoa com deficiência, que não tem como ser atendida, assistida pela sua família e vai para um abrigo, e os outros serviços, as outras modalidades de acolhimento que não pelo abrigamento. Por exemplo, nós temos uma modalidade de acolhimento que é a família acolhedora. A criança saiu da sua família de origem, tem algum tio, alguma tia, algum primo, algum parente, nós chamamos isso de família extensa, que pode cuidar daquela criança. Nós, o Estado, quer passar um valor em dinheiro para aquela família, para ela receber essa criança e cuidar dela, sobretudo quando forem questões temporárias. E se ele não tiver um parente que faça esse acolhimento, uma outra família que a assistência social fez um atendimento, fez uma avaliação psicossocial e percebeu que ela está em condições de acolher uma criança, essa família também receberá um valor para que ela acolha essa criança, porque o lugar da gente é na família. O nosso lugar é na família. Nosso lugar não é no abrigo. O abrigo é o último lugar para onde a gente vai ter assistência. Nós precisamos primeiro tentar fazer esse acolhimento na família. Nós temos no Espírito Santo uma rede com 172 equipamentos públicos para abrigamento, entre residências inclusivas, abrigos de idosos, abrigos de crianças e casas-lares. Então nós estamos trabalhando para fazer o reordenamento. Em todas as micro-regiões tem vagas o suficiente para a demanda que a gente tem? Tem vagas sobrando? Nós estamos financiando vagas que estão sobrando e deixando de financiar vagas necessárias? Então nós estamos fazendo esse reordenamento para que os nossos irmãos capixabas, ao precisar, num momento tão delicado da vida de acolhimento, ele consiga ter na sua micro-região o serviço de acolhimento necessário. Isso foi lançado no Palácio Anchieta no último dia 9 de junho e a gente está nas micro-regiões fazendo uma conversa com todos os atores sociais nessa primeira etapa do programa dessa política de reordenamento. Tá certo, secretário. Falando um pouquinho nesse primeiro bloco do programa, né, sobre a questão do acolhimento, esse reordenamento, né, do serviço de acolhimento. É o primeiro bloco somente, o secretário, a gente vai conversar um pouco mais no restante do programa, né? E você que está em casa, não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta continuando aqui conversando com o secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo, Rodrigo Coelho. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo, Rodrigo Coelho. Secretário, ainda falando sobre essa pasta, né, que é tão importante de assistência social, a gente conversava agora há pouco nos bastidores aqui sobre a questão da repactuação dos recursos, né? Foi feito um novo trabalho aí para distribuir melhor e ampliar o serviço para os municípios, é isso mesmo? Exatamente, principalmente olhando para essa necessidade que nós temos para o serviço de ordenamento. Na assistência social, a organização da política entre os entes federados acontece da seguinte maneira. O governo federal ele tem a responsabilidade de elaborar a política, então ele chama a elaboração da política e cofinancia. Isso é feito pactuado com os estados e os municípios na Comissão Intergestores Tripartite,
que é uma comissão que reúne esses secretários municipais, estaduais e o governo federal para fazer a pactuação da política elaborada e do seu cofinanciamento. No Estado, no âmbito estadual, nós fazemos isso através da Comissão Intergestoras Bipartite, porque o Estado ele tem o papel orientador dos municípios e também do cofinanciamento, do ordenamento estratégico e do cofinanciamento. Por isso nós estamos fazendo esse reordenamento do serviço de acolhimento e cofinanciando. E os municípios têm o papel de executar a política e cofinanciá-la também. Então, nós pactuamos na nossa CIB, que é essa comissão que reúne o Estado com os secretários municipais, e oferecemos aos municípios que ainda não tinham serviços de referência, porque é assim, Fabiano, quando a gente tem um serviço executado por uma entidade ou até diretamente na proteção básica ou especial, nós temos uma equipe de referência que vai lá dizer como tem que ser o serviço. Essa equipe está nos CRAs e nos CREAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, que trabalha toda a proteção básica, eu já falei com você como é que ela se dá, e os CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que referencia todo o serviço da proteção especial. Por exemplo, uma família que tem um caso de violência doméstica, quem que vai assistir essa família? Os serviços referenciados no CREAS. Uma família que tem violência doméstica, nós temos muita aí questão de violência doméstica, principalmente contra as mulheres. Quem que vai assistir essa família na assistência social? Exatamente os serviços referenciados pelo CREAS. Então, nós fizemos com que os municípios que não tinham CREAS, nós oferecemos cofinanciamento para que os municípios que não tinham CREAS no Espírito Santo pudessem ter. Então nós estamos pagando para que 17 municípios no estado que não contavam com esse serviço, com a referência desses serviços, passem a ter esse serviço implementado no município. Por que isso é importante, Fabiano? E a você que nos assiste. Quando a gente tem um idoso que é encaminhado para um abrigo, ele não tem que ser encaminhado e está condenado a viver lá até a sua morte. Não, nós temos que ter um serviço que tente retornar esse idoso para a família todo o tempo. Porque, como eu disse, o lugar do idoso é na família, o lugar da criança é na família, o meu lugar, o seu lugar que nos assiste é na família. Então, nós precisamos fazer esse serviço. E se algum município não tem um abrigo de idoso e esse município precisa mandar um idoso para um abrigo em outro município, essa equipe do CREAS que tem a responsabilidade de fazer esse acompanhamento para tentar reinserir esse idoso na família de origem dele, que é a família do município de origem dele, da família lá onde ele vivia antes de ir para esse abrigo. Então, por isso é importante. Nós, dos 17 municípios, tínhamos 2 municípios que tinham solicitado o serviço anteriormente, o Estado tinha cofinanciado, mas ele não tinha implementado, então seria suspenso esse cofinanciamento, nós mantivemos o cofinanciamento para ele. 5 municípios não tinham esse serviço, nos pediram e nós estamos ofertando, e 10 municípios não tinham, não nos pediu, mas nós oferecemos a eles e eles estão aderindo a esse serviço para que tenha mais qualidade o serviço de assistência no município. O que é importante ressaltar? Nós estamos expandindo o serviço, oferecendo mais serviços, passamos a financiar alguns CRAs também, em um momento em que o governo federal e os estados da federação estão suspendendo o serviço. Passando por dificuldades sérias, cortando o serviço, nós estamos expandindo o serviço. É óbvio e evidente que nós fizemos um reordenamento financeiro também. O governador Paulo Artung nos pediu para ser muito cautelosos com a gestão, fazer ajustes, então nós estamos expandindo serviços, economizando recursos também. Por quê? Porque nós tivemos recursos repassados aos municípios em outros momentos, esses recursos ficaram parados nas contas e não foram utilizados. Então nós estamos fazendo com que esses recursos sejam utilizados, financiando alguns serviços, e nós estamos entrando com um novo aporte de recursos, financiando outros serviços da assistência social. Num momento de crise como esse, em que as famílias vão precisando mais da presença do Estado, o Estado do Espírito Santo, sob a liderança do governador Paulo Artung, com todo o ajuste que o Espírito Santo tem feito, tem conseguido dar esse suporte aos municípios nesse momento tão delicado. Se o governador não tivesse feito ajustes, nós fatalmente não teríamos condições de, nesse momento, estar fazendo expansão de serviços, fazendo com que o Estado chegue mais perto,
fique mais presente do cidadão através dessa parceria com os municípios do Espírito Santo. O Espírito Santo, Fabiano, é referência em muitos serviços da assistência social, graças a um investimento histórico que o governador Paulo Artung vem fazendo na política de assistência social desde 2005. Para você ter uma ideia, nós temos no Espírito Santo, dos 78 municípios, 74 tem um equipamento, um centro de referência da assistência social construído com recurso do Estado, financiado pelo Estado, porque o governador tomou essa decisão lá atrás de ter um CRAS por município. Os 4 municípios que ainda não têm já tinham sido cofinanciados no passado, feito o convênio no passado, mas por outras questões o Estado no ano de 2013 pediu o cancelamento desses convênios e aí esses municípios ficaram sem esse equipamento. Mas o governador há muito tempo foi o primeiro Estado a cofinanciar o piso básico, a fazer transferência fundo a fundo, enfim, nós temos um conjunto de ações na política de assistência social que é referência. E para esse reordenamento do serviço de acolhimento que nós falamos no bloco anterior, esses equipamentos CREA são fundamentais, porque eles é que dão a referência do serviço que acontece em cada equipamento desse. Secretário, isso é muito legal, né? Eu só falar sobre essa pactuação, não é? Essa nova pactuação dos recursos, como o senhor mesmo disse, no momento em que outros estados da federação, os estados do nosso país, passam por dificuldades seríssimas financeiras, né? Tem estados aí devendo o servidor, devendo até os aposentados, um momento muito complicado. O Espírito Santo, graças a Deus, né? Graças a uma boa gestão, uma boa organização financeira, tem conseguido manter essa gestão, né? Inclusive na área de assistência social, como o senhor está falando, bem organizada, né? Isso é muito importante. Nós estamos falando, Fabiano, de um montante de recursos que não aparece, de um montante de serviços que não aparecem para a população, mas nós estamos encaminhando para os municípios aproximadamente 40 milhões de reais para ser utilizado em serviços. Então isso não aparece, mas é uma ação importante do Estado. O Estado está colocando nos municípios capixabas aproximadamente 40 milhões de reais para que seja feita exatamente essa assistência às pessoas numa parceria extraordinária com os municípios do Espírito Santo. Então, isso é trabalho sério, isso é trabalho de gestão que o governador vem liderando no estado do Espírito Santo e que nós só temos a possibilidade de entregar graças a esse esforço e esse caminho, essa orientação que o governador dá e essa seriedade com a qual ele trata o serviço público no nosso estado. Tá certo, secretário. A gente vai para mais um rápido intervalo, já a gente volta, continuando conversando com o secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Rodrigo Coelho. A gente volta já, não saia daí. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Espírito Santo, Rodrigo Coelho. Secretário, a gente falou até na abertura, né, algumas vezes, secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento. Falamos um pouquinho de assistência e desenvolvimento, agora vamos falar sobre trabalho. Como que está a atuação da Secretaria na área do trabalho? Bom, primeiro é importante as pessoas compreenderem que nós assumimos a Subsecretaria do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, com uma rede de Cines, né, são agências do trabalhadores que compõem o Sistema Nacional de Emprego, por isso o Cine, que faz a intermediação da mão de obra e cadastra seguro-desemprego. Nós recebemos 11 agências, elas não estavam situadas nas 10 micro-regiões do estado, nós temos 3 micro-regiões do estado do Espírito Santo que não tem essa agência e nós temos algumas micro-regiões que têm sobreposições, agências em municípios limítrofes. É importante ressaltar também que nós temos Cines em municípios, é o caso de Vitória, é o caso de Serra, é o caso de Vila Velha e também é o caso de Cariacica, em que esses serviços são municipalizados, são executados pelo município. Na nossa rede, com os 11 Cines, nós estamos redimensionando a rede, nós queremos ter 10 Cines nas 10 micro-regiões político-administrativas do estado do Espírito Santo, porque aí nós vamos ter a presença do Cine em cada uma das 10 micro-regiões. Nós estamos mudando a sua operacionalização. O Cine é um convênio que também passa pelos 3 entes federados. Ele tem execução pelo Estado, mas ele tem parceria com os municípios e tem o financiamento do governo federal. Então, o Cine, nós temos trabalhadores que são dos municípios. Nós vamos trabalhar uma outra forma de operar essa agência. Hoje,
Os trabalhadores dos municípios é que fazem o cadastramento do trabalhador que chega lá desempregado, querendo procurar uma vaga, e também é esse trabalhador dos municípios que recebe a vaga e cadastra a vaga de trabalho que o trabalhador pode ter acesso. Só que não é feito hoje pelo Estado uma captação criteriosa de vaga, que é a visita às empresas e uma estratificação, ou seja, uma definição de qual é o perfil dessa vaga, que tipo de trabalhador que eu encaminho para essa vaga. E também, por outro lado, não tem um serviço de retaguarda que apure a vaga e faça o encaminhamento, uma combinação do trabalhador que tem o perfil para a vaga e da vaga que tem o perfil para o trabalhador. Nós estamos na Secretaria, então, trabalhando, nós temos um termo de referência que está sendo finalizado e nós pretendemos contratar uma empresa que faça essa operacionalização. Nós vamos manter o coordenador das agências, um servidor do Estado, porque ele precisa tomar a decisão final do encaminhamento das pessoas para a vaga, mas nós teremos toda uma operação técnica que vai preparar as pessoas que serão encaminhadas, de maneira que nós vamos qualificar a seleção dos trabalhadores para a empresa. As grandes empresas, Fabiano, ela tem serviço de recrutamento e seleção, então você apresenta o seu currículo na própria empresa, um empresário tem suporte e ele vai selecionando, recrutando candidatos adequados para aquelas vagas. Mas as empresas micro, pequenas e média empresas, a maioria delas não conta com o setor de recursos humanos, não conta com esse serviço, e nós temos a pretensão de ofertar esse serviço gratuitamente para esses empresários, trazendo mais vagas para dentro do Sistema Nacional de Emprego e, com isso, ofertando mais oportunidades para os trabalhadores que procurarem no Cine essa vaga. Vai acontecer no instalar de dedos? Não, porque esse é um processo demorado, nós temos uma burocracia estatal que nos impede de andar em maior velocidade, mas nós estamos fazendo isso com um passo firme, com um passo seguro, para que a gente oferte para o trabalhador e para o empresário um serviço de recrutamento e seleção de vaga através dos nossos cines. Então, nós vamos primeiro reordenar a localização das nossas agências, alterando inclusive algumas agências de lugar. A primeira que vai passar por uma mudança é a agência de Nova Venécia, mas nós passaremos por vários municípios. Depois nós vamos colocar a agência onde não tem agência do trabalhador. Terceiro, nós vamos passar por um reordenamento do serviço interno do Cine, da operacionalização do Cine. E por fim, que nós não falamos aqui, nós estamos trabalhando no Estado num conjunto de 15 secretarias aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, um programa de qualificação profissional que passe pelo Estado inteiro, por todas as políticas públicas, para que a gente oferte da mesma maneira qualificação profissional para os trabalhadores. Então, nós estamos fazendo uma grande reestruturação da política do trabalho, principalmente nesse momento em que o Brasil passa por um desemprego muito forte, em que as pessoas precisam mais da atuação do Estado, então nós estamos trabalhando nessa reestruturação. Perceba, a assistência social organiza a demanda por oportunidades. Nós estamos, por outro lado, na política do trabalho, organizando as oportunidades para que esses demandantes tenham acesso. Então, são uma complementa a outra, né? Exatamente. Nós vamos trabalhar a oferta de oportunidades para que os nossos demandantes acessem a política do trabalho e as pessoas consigam ter emancipação pela via do trabalho. Esse é um dos objetivos estratégicos do governo do Estado. O governador Paulo Artung tem trabalhado muito com a gente essa questão de fazer a emancipação pela via do trabalho, não é só com transferência de renda, com benefícios, eles são importantes. Tem um grupo de pessoas que podem acessar de maneira inadequada benefícios, mas eles são importantes para aquelas pessoas cujas oportunidades lhes foram retiradas ao longo da vida. Mas mais importante que isso ainda é conseguir emancipar essas pessoas pela via do trabalho, é isso que nós buscamos no dia a dia, é esse o nosso esforço, é isso que nós estamos perseguindo e é por isso que nós estamos trabalhando com essa reestruturação à política do trabalho no nosso Estado. A política do trabalho, nesse momento, o senhor até comentou isso, meu secretário, é muito importante, principalmente quando se trata de um momento de crise em que nós temos aí a quantidade de desempregados do país horrorosa, né? Um número de desempregados muito alto, inclusive no Espírito Santo também, infelizmente, né?
Então, quando você organiza melhor ainda mais a secretaria, nesse sentido, você facilita com certeza a possibilidade de conseguir emprego para mais pessoas, né? Exatamente, Fabiano. E o emprego é uma das oportunidades que nós temos, mas não é a única. Nós precisamos ter política de geração de renda, nós precisamos trabalhar a economia criativa. Outras secretarias no Estado também estão trabalhando isso, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo. Mercados importantes são abertos na cadeia do turismo e nós precisamos preparar trabalhadores para essa oferta de serviço. Então nós temos a política de emprego e também outras alternativas para geração de renda, e principalmente envolvendo a economia criativa, o artesanato, que também está lá na Secretaria. Nós estamos fazendo muitas ações nisso e essa é uma determinação do governador Paulo Artung e o Estado do Espírito Santo persegue esses caminhos para dar oportunidades à nossa população. Tá certo, secretário. Olha, quero te agradecer muito, né, por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui ao programa Jogo Limpo, jogar limpo um pouquinho sobre trabalho, assistência e desenvolvimento social, a sua secretaria, né, agradecer a sua vinda mesmo, principalmente falar desse momento difícil, né, de crise política, crise econômica, tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas precisando da assistência social. Então, mostrar um pouquinho o que o governo do Espírito Santo tem feito nesse sentido. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Fabiano, obrigado a você que nos assiste por dar a oportunidade da gente falar um pouquinho do que é a política do trabalho, do que é a política de assistência social, contando com a sua compreensão e com o seu apoio para que a gente consiga desenvolver mais o Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. Um grande abraço, secretário. Obrigado, Fabiano. Obrigado ao senhor. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, sempre muito bem-vinda, sempre muito querida para todos nós aqui do programa Jogo Limpo. Obrigado pela audiência. Lembrando que nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, com 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Você também pode mandar a sua sugestão de pauta. O e-mail é contato@fabianorossi.com.br. Também assista o nosso programa aí pela internet, em qualquer parte do mundo. O endereço é imagem.tv.br/ao vivo. Antes de encerrar, também quero fazer um agradecimento especial ao Hotel Comfort Suites Vitória, aqui na Praia do Canto em Vitória, que sempre nos recebe com muito carinho, com muita alegria. Você que ainda não conhece, vai conhecer o Hotel Comfort Suites Vitória, na Praia do Canto, ali no coração da Praia do Canto, pertinho do Triângulo. Encerramos aqui o programa de hoje. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.